Namandabtsu, 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 namandabtsu. Prosseguindo com a nossa série de vídeos sobre aspectos básicos do budismo, hoje vamos conversar um pouco sobre budismo engajado e budismo ensimesmado. Existem várias classificações do budismo, ou melhor, dos vários budismos existentes. Classifica-se os budismos, por exemplo, em veículos de salvação, o pequeno veículo ou veículo antigo, o grande veículo Mahayana, o veículo esotérico, o Vajrayana, o veículo do raio de diamante, né? Podemos classificar os budismos também em budismo devocional e budismo meditativo, em budismo étnico e budismo de conversão e por aí vai. Existem muitas classificações. Das minhas conversas com o antigo superior da nossa missão sul-americana da Ordem Otani de Budismo Shin, o reverendo professor Obata Bunsho, nasceu mais uma classificação: budismo engajado e budismo ensimesmado. É isso que nós vamos tentar esclarecer aqui hoje, né? O que seria budismo engajado, ou melhor, socialmente engajado? Um budismo atento às realidades do mundo e disposto a contribuir para melhorar a situação do mundo em que vivemos. E budismo ensimesmado seria o budismo daquelas pessoas que não conseguem enxergar nada além do próprio umbigo, que fazem do budismo apenas uma prática meditativa, né, visando conhecer o eu profundo. Bem, até agora eu não sei dizer o que eles entendem por eu profundo, não sei o que é isso. Bem, vamos conversar um pouco sobre essas duas formas de budismo. Quanto ao budismo ensimesmado, nós temos um testemunho literário, um trecho de uma crônica de um letrado japonês do século XIV, Yoshida Genko, que viveu de... Yoshida Kenko, viveu de 1282 a 1350. Era um letrado dedicado à literatura, à música, à poesia e também à prosa. Ele procurou viver uma vida retirada da sociedade, dedicado apenas ao culto da literatura e do budismo. Ele nos deixou uma coletânea de crônicas chamada Tsurezuregusa, que podemos traduzir como Crônicas do Ócio. Tsurezure é o estado de uma pessoa desocupada, um estado de uma pessoa vivendo no ócio. E num trecho ele diz o seguinte: buscar o caminho do Buda nada mais é do que se tornar desocupado e não ocupar sua mente com as coisas do mundo. Tornar-se desocupado e não se ocupar com as coisas do mundo. Esse é o ideal do budismo ensimesmado, não é? Do budismo daquele que vive com os olhos fixos em si mesmo e no próprio umbigo, né? No budismo brasileiro existe muita gente que segue essa tendência, que vê no budismo apenas um método de autoconhecimento, de visão, de introspecção, e essas pessoas são capazes de passar horas e horas sentado numa almofada, voltando para a parede, né? Procurando mergulhar dentro de si, sem a menor preocupação, né, com o que acontece em volta. Não é à toa que muitas pessoas criticam o budismo no Brasil, vendo nele uma religião elitista, uma religião que apenas diz alguma coisa
para as pessoas de uma classe média acomodada, endinheirada, mas que não teria nenhuma contribuição a oferecer, né, à grande massa sofredora da nossa população, né? Às vezes até eu brinco, vendo certas pessoas mergulhadas em meditação, dá vontade de dizer, ela quer fazer o favor de se levantar dessa almofada e se dignar a olhar um pouco em volta de si, ver o que está acontecendo no mundo ao seu redor, né? Tanto que essas pessoas ficam ensimesmadas, né? Mergulhadas, né? Numa contemplação de si mesmas, né? Já uma outra perspectiva, a perspectiva do budismo engajado socialmente ou preocupado com as coisas sociais, nós encontramos numa das cartas do patriarca fundador do budismo Shin, o mestre Shinran, que viveu entre 1273 e 1262. Numa carta dirigida aos seus discípulos, ele diz o seguinte: há que confiar profundamente no Nembutsu e recitá-lo tendo em mente as preces e os anseios do mundo. O Nembutsu, a recitação do nome sagrado do Buda Amida, Namo Amidabu, é a prática central, né, dos devotos da Terra Pura, particularmente do budismo Shin, da escola de Shinran. Então, o que o mestre Shinran diz nessa carta é que o Nembutsu, a recitação do nome sagrado, deve ser praticada tendo sempre em mente os anseios, né, do mundo, ou seja, os problemas da população que está à nossa volta, né, os anseios, os desejos dessa população sofredora. Essa carta do mestre Shinran foi escrita num contexto de guerras civis e perturbações da ordem social no Japão e também perseguições religiosas. O Nembutsu, a religião do Nembutsu do mestre Shinran, era encarada como alguma coisa subversiva, era vista com desconfiança pelas classes dominantes e sofreu várias perseguições. Então foi num contexto de violência, de guerra civil, de perseguição, que foi escrita essa instrução, ou seja, a prática da recitação do Nembutsu não deveria ser uma prática em si mesmada, mas sim uma prática levando em conta as preces, ou seja, os anseios, né, de uma população castigada, sofrida, né, de uma época de violência e de crise, né? Um outro exemplo de budismo engajado socialmente nós vamos encontrar, né, nos próprios votos do Buda Amida, que fazem parte, né, da narrativa básica, né, da tradição budista da Terra Pura. Mas primeiro, né, o que é a Terra Pura? Terra Pura é a tradução que os chineses fizeram do termo Sukhavati, ou Terra da Suprema Alegria, em sânscrito, né? E, na realidade, não é uma tradução muito exata. Terra Pura é uma expressão que nos dá a impressão de alguma coisa estática, de alguma coisa imóvel, né? E, ao contrário disso, é um contexto dinâmico, de alguma coisa em perpétua transformação. O professor Yamaguchi Susumu, da Universidade Otani, achava muito mais correto traduzirmos Sukhavati ou Jodo, para falar a palavra japonesa, por terra da purificação. Terra onde está acontecendo uma ação, uma prática de purificação. A Terra Pura pode ser vista sob três perspectivas: uma filosófica, uma utópica e uma propriamente dita religiosa ou cultural. A dimensão filosófica da Terra Pura. A Terra Pura seria o mundo ideal, o mundo real, o mundo que existe realmente, mas que nós não conseguimos discernir,
porque estamos tomados por uma grave disfunção cognitiva. O budismo diz que nós vivemos em estado de embriaguez ou de ignorância, porque estando com a nossa mente toldada por uma série de imperfeições e perturbações, como a ignorância, a cólera e o desejo desenfreado, não conseguimos enxergar as coisas como elas realmente são. A terra pura seria uma metáfora para o real tal como se apresenta, sem ser distorcido pelas nossas falsas cognições. Um segundo conceito de terra pura seria a terra pura como utopia, ou como ideal social, ideal de um mundo socialmente perfeito. É nessa dimensão que nós nos detemos ao nos engajarmos, não é, num budismo social, não é? E é sobre isto que eu vou discorrer mais daqui a pouco. E, finalmente, a dimensão religiosa ou cultural da terra pura, não é? Seria a terra pura encarada como um possível destino póstumo, um destino após a morte, né? Esta dimensão religiosa é que predomina, não é, na prática popular no Japão, não é, da escola da terra pura. Não é? Os japoneses costumam encarar a terra pura mais como um destino póstumo, como uma vida depois da morte, do que qualquer outra coisa. Mas vamos explorar um pouco, então, a maneira de ler a doutrina da terra pura como uma base para uma prática social. Nas escrituras básicas da terra pura, conta-se a história do Bodhisattva Dharmakara, que num passado remoto emitiu um voto, um anseio de se dedicar à salvação de todos os seres viventes. E ele formulou este seu voto de salvar os seres viventes, né, num longo arrazoado, dividido em 48 partes. Seriam então os 48 votos do Buda Amida de se dedicar à salvação dos seres viventes. O voto número 1 diz o seguinte: se, tornado eu Buda, existirem no meu país entes infernais, entes famélicos e entes bestiais, renunciarei ao perfeito despertar. Estamos aqui diante de uma linguagem mitológica, não é? Na mitologia da antiga Índia, incorporada pelo budismo, existem infernos, existem mundos onde vivem fantasmas permanentemente famélicos, famintos, e existe o mundo dos animais, que é um mundo cruel, em que as criaturas se entredevoram umas às outras, né? Numa leitura social, esse primeiro voto pode ser encarado como uma descrição do mundo em que nós estamos vivendo hoje, um mundo marcado pela violência, pelos discursos de ódio, né? Pela ganância, não é? Pelo capitalismo selvagem, pelo neoliberalismo desenfreado, que não consegue enxergar nada mais além do lucro, não é? E, por fim, o abandono do ser humano, a satisfação dos seus instintos mais baixos, mais bestiais, né? Vejam os casos cada vez mais frequentes aí de assédio sexual, de agressão às mulheres, né? Isto pode ser tomado como o principal motivador, não é, da descrição mitológica, não é, dos entes bestiais ou dos animais, não é, entregues à escravidão dos instintos.
Então, o que este voto número 1 do Buda Amida nos diz é que enquanto existir violência, enquanto existir guerra, existir opressão, existir discriminação, existir ódio, existir ganância, existir exploração do homem pelo homem, existir um abandono do ser humano aos instintos bestiais, ele renunciará ao perfeito despertar, a se tornar Buda. Saltando, vamos ver o voto número 3. Se tornado ao Buda, os seres humanos e os deuses de meu país não forem todos da cor de ouro, renunciarei ao perfeito despertar. A cor de ouro, no simbolismo alquímico, adotado também na linguagem budista, é a cor solar, é a cor da perfeição. Então, que todos os seres sejam da cor de ouro, isso quer dizer que todos os seres revelem a plenitude de sua vida, ou seja, todos eles despertem para o fato de que a vida é um bem precioso, é um bem que está além de qualquer discriminação, de qualquer ato de desprezo ou de agressão, né? E as distinções sociais não devem prevalecer sobre o conceito de que todos os seres são iguais, todos os seres são iguais, todos eles têm a mesma vida preciosa e insubstituível, né? Então, esse terceiro voto expressa o anseio de que seja criada uma sociedade sem discriminações, sem racismo, né? E este terceiro voto se reveste, né, de uma particular importância aqui no Brasil, país onde nós temos um mal disfarçado racismo, que é hoje chamado de racismo estrutural, um racismo que é proveniente da longa história secular, né, de uma sociedade escravista, de uma sociedade construída sobre a exploração da mão de obra negro-africana trazida aqui para trabalhar compulsoriamente na condição escraviz de escravos, né? Então, veja bem, não é? Por detrás do nosso escravismo, do nosso racismo, está uma discriminação de cor. Então, as pessoas são discriminadas pela cor, os negros considerados inferiores, os brancos considerados superiores, né? Então, o voto número 3, aplicado à nossa situação brasileira, à nossa condição brasileira, seria, então, de trabalharmos pela construção de um mundo em que os seres humanos não serem mais discriminados por serem brancos ou negros ou pardos ou mulatos, não, mas sejam vistos como seres humanos dotados todos da mesma vida preciosa e insubstituível, né, simbolizada aqui no texto do nosso voto pela cor de ouro, né? Pela cor solar, que é a cor em que nós representamos o Buda, né? O Buda é sempre representado da cor de ouro e com atributos solares, né? E esta seria, então, a forma básica de todos os seres são semelhantes ao Buda, todos eles têm a mesma vida preciosa, insubstituível, não é? E não podem ser discriminados, não é? Pela cor da pele, pela posição social, pelo gênero, não é? E outras coisas, né? Então aqui nós temos alguns pequenos exemplos, não é? de como o budismo pode, e eu digo, deve ser lido, né, a partir de um olhar voltado para os problemas sociais.
quem desenvolveu nos tempos atuais esta ideia de um budismo socialmente engajado foram alguns monges do Sudeste Asiático, da Birmânia e da Tailândia, e também um grande mestre vietnamita, Thich Nhat Hanh, que criou uma comunidade budista na França. Como vietnamita, ele nasceu e cresceu, né, numa sociedade dilacerada pela guerra e pelos conflitos, e tomando consciência, né, dos extremos sofrimentos a que seu povo estava condenado pela longa e cruel guerra do Vietnã, ele dedicou toda a sua vida a socorrer os refugiados, as vítimas da guerra. Considerado no seu país durante algum tempo como persona não grata, retirou-se para a Europa, para a França, onde se tornou uma personalidade extremamente célebre e respeitada, né? Podemos dizer que Thich Nhat Hanh é hoje o grande expositor, o grande divulgador, não é, de uma visão socialmente engajada no budismo. E nós aqui na Missão Sul-Americana da Verdadeira Escola da Terra Pura, ou Budismo Shin, também estamos trabalhando, né, no sentido de construir um budismo socialmente engajado, né? Um budismo que não veja na Terra Pura apenas um possível destino póstumo para as pessoas que foram criadas, né, dentro de uma forma tradicional e devocional do budismo, mas que a Terra Pura seja vista como um retrato, né, de um mundo perfeito, de um mundo sem ódio, sem ganância, sem exploração, sem discriminação, que nós todos que nos dizemos budistas devemos contribuir, cada um dentro de suas possibilidades, né, para a sua construção, para a sua concretização. Com essas palavras encerramos a mensagem de hoje, né? Muito obrigado pela atenção. Namandabzun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 amandabz